As europeias representam o conjunto de movimentos artísticos culturais que se espalharam na Europa a partir do século XX. Alguns dos movimentos artísticos que mais se destacaram foram cubismo, dadaísmo, flauvismo, expressionismo e surrealismo. Junto, esses movimentos influenciaram a arte moderna, desde a pintura, escultura, arquitetura, teatro e etc. As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado na arte, propondo assim novas formas de atuação ao questionar os padrões impostos. No Brasil, ela influenciou diretamente o movimento modernista, chamado de a Semana da Arte Moderna, que começou em 1922. O expressionismo é um movimento de vanguarda, ou seja, um movimento que, segundo seus próprios autores, guia a cultura através de seus tempos. Surgiu no final do século XIX e no início do século XX, e foi um movimento de espírito e da alma. Ao expressionismo interessam as sensações provocadas no artista, tanto por fatos internos quanto externos. Desde o fim do século XIX, o expressionismo já era mostrado por artistas plásticos da Alemanha em suas pinturas. O principal precursor desse movimento foi o pintor Vicente van Gogh, que com seu estilo único já manifestava em sua arte os primeiros sinais do expressionismo. Ele serviu como fonte de inspiração para vários pintores do século. Até então, Edward era pouco conhecido. Um dos fatores determinantes para seu aparecimento por completo foi a criação do Grupo A Ponte em 1905. A partir daí, o grupo foi se fechando até sua fundação oficial em 1910, que foi onde obteve seu auge através da revista Tempestade, atingindo assim a maioria dos artistas da época. Ele é muito mais além do que uma forma de expressão. Ele foi um movimento em prol dos direitos humanos, quando isso politicamente era o que menos importava. Foi uma arte que influenciou diversos países, incluindo o Brasil. O advento que mais influenciou mesmo profundamente o expressionismo foi a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu em 1914 a 1918. O momento pós-guerra foi onde mais influenciou mesmo. Quem mais sofreu foi a Alemanha, que é o país considerado o berço do expressionismo. Foi onde mais sofreu com a Primeira Guerra Mundial, que, se vocês não lembrarem, a Alemanha perdeu nessa guerra, nesse confronto, e os outros países decidiram fazer o Tratado de Versalhes, onde colocava a culpa toda para a Alemanha. Como se já não bastasse esse vexame, ela ainda é colocada como a culpada da guerra. Esse tratado ainda faz com que a Alemanha tenha que ceder uma parte do seu território para a França, perde seu valor militar, sem contar que a moeda da Alemanha não vai mais valer. Então eles estavam numa decadência, o país veio a bancarrota. E foi nesse momento que favoreceu o golpe parlamentar de Hitler. Foi aí que ele veio e achou uma oportunidade e deu o seu golpe. E aí começou o Partido Nazista. E é importante ressaltar que o Partido Nazista era contra qualquer movimento envolvendo arte, porque eles diziam que isso era para pessoas desmioladas. O expressionismo, ele mais destacava era isso, o sofrimento, a dor, essa imagem de mundo caótico, de tragédia, e era isso que mais se destacava, e foi a Primeira Guerra e o pós-guerra que mais se destacou. Espero ter ajudado. E é isso.